Crips e Bloods. Salve, salve, rapaziada do canal, tranquilo, suave. Hoje eu vou falar sobre a história e a guerra de territórios dos Bloods e dos Crips. Aquelas gangues americanas lá que às vezes tu vê nos filmes, nos clipes de trap, de rap, os malucos de azul, os malucos de vermelho. Enfim. As duas gangues têm origem em Los Angeles, na Califórnia. E foi em 1969 que dois jovens afro-americanos de 15 anos, Raymond Washington e Stanley Williams, criaram a gangue dos Crips. E usaram a cor azul como a cor que representava a gangue. Eles começaram em um pequeno pedaço do bairro de South Central em Los Angeles. No início a gangue foi ganhando força, dominando territórios em sua área, pois era forte e protegia o seu povo em uma cidade de muita violência e racismo. A gangue no início não era violenta ou cometia crimes pesados, mas com o tempo a gangue foi dominando outras áreas e não tinha dinheiro para sustentar as brigas que cercavam seu território. Então começaram a cometer assaltos e venda de drogas para comprar armas e metralhar seus inimigos. Isso deu a eles bastante vantagem no início, e eles cresceram tanto que existia 3 Crips para matar um membro de outra gangue. Com isso, na região de Compton, onde os Crips estavam chegando perto, havia uma poderosa gangue, mas não tão poderosa quanto os Crips, que era os Pirus. E eles se aliaram com outras gangues, inimigas dos Crips, para se defender e formaram os Bloods, e usaram a cor vermelha para representar a gangue, sendo o oposto do azul, que era dos Crips. A guerra se estendeu por anos, e as duas gangues começaram a dominar territórios em South Central e Inglewood, e se matar quase todos os dias em guerras sangrentas. Onde nesse caso, os Bloods deceparam os Crips. Havia uma outra gangue poderosa na região que fez aliança com os Crips, e logo se juntaram a eles. Em Compton, os Crips estavam se aliando e dominando todos os outros territórios que não eram dos Bloods, para deixar a guerra mais parelha e não dar muita vantagem aos Bloods. Enquanto isso, em South Central, os Crips tinham cada vez mais controle e os Bloods iam perdendo força e territórios também. Os Crips começaram a expandir para o leste em Southgate, mas arrumou uma briga com a gangue mexicana dos Locos. E no oeste, em Inglewood, os Bloods iam ganhando força. Em Watts, os Crips tinham total controle da região, mas os Bloods foram tomando território e se tornaram mais influentes. Com isso, os Crips precisavam de mais dinheiro para fortificar seu exército. Então, como resultado de algumas misturas, os Crips criaram uma droga chamada crack. No início era só eles que sabiam fazer e os únicos que vendiam, e era uma droga barata e viciante. E isso fez a gangue enriquecer muito e desmontar os seus inimigos sem ter problemas financeiros. Os Crips expandiram seus territórios para lugares mais longe da sua região, e também entraram em guerra com várias outras gangues. Também se espalharam para outras partes do país, mas esse é assunto para outro vídeo. Os Crips então expandiram para o leste e compraram briga com a imensa gangue mexicana dos Vários. Em Santa Mônica encontraram mais loucos para brigar, e também expandiram para o sul, onde houve uma grande diversidade de gangue. Em Long Beach, os Crips brigavam com os Longos, gangue chicana, e na região de Carson a briga estava entre Bloods, Crips, Locos, Vários e Wilmas. Enquanto isso, em Gardena, as coisas não estavam bem para os Vários, pois foram atacados pelos Crips, e depois expandem mais para o sul de Gardena. Então, alguns Vários emputecidos formam um exército e se metem no meio da parada na cruzada das avenidas, um ótimo ponto de venda de drogas que os Crips e os Bloods perderam. Enquanto no resto da cidade a guerra não parava, e foi na década de 80 que a coisa piorou e as gangues começaram a ficar muito violentas. Então o último líder dos Crips já na prisão, Tuki, fez um tratado de paz que diminuiu a violência, mas não anulou por completo. Mas a guerra ficou mais tranquila com o tempo. Em 1988, o grupo de rap NWA surgiu em Compton e recebeu completo apoio da população e ajuda das gangues Crips e Bloods, pois os membros faziam parte delas ou eram afiliados. Isso incentivou as gangues a se unirem e lutar contra a polícia, que abusava do poder matando e torturando culpados inocentes. Até tem um filme que fala sobre isso, Straight Outta Compton. Depois da vitória das gangues, que diminuiu muito a influência da polícia nas cidades onde eles dominavam, as gangues voltaram com as guerras pesadas, muitas delas por influências de rappers, clipes de rap e coisas do tipo. Os Crips não tinham mais um líder exato, mas eram divididos em sets. Em cada set tinha alguém que comandava. Mas Snoop Dogg e Eazy-E foram os principais artistas que levou a gangue a crescer na época, pois eram símbolos de um verdadeiro Crip.
Já do outro lado, os Bloods nunca tiveram um líder exato, desde seu início. Mas um de seus membros, Chuck Knight, tinha influência na maioria dos territórios Bloods e era bastante respeitado. E ele era um gangsta poderoso envolvido em vários crimes, e praticamente era dono de uma das maiores gravadoras da época, a Death Row. Com isso, os Bloods respeitavam ele e o consideravam um exemplo de um líder, um exemplo de um verdadeiro Blood. Ainda mais que ele tinha dinheiro, fama e nunca deixou de representar a gangue. Com as tretas de Shug com AZ e outros membros dos Crips, as duas gangues voltaram a se odiar tanto ao ponto de uma matança. Nunca deixaram, apenas tinham parado um pouco com a briga, levando Compton a mais guerras, onde os Crips invadiam territórios Bloods e os Bloods invadiam territórios Crips. Os vários também atacam os Bloods em Willowbrook. E ali perto, os Bloods tomaram uma importante região para os Crips. Em Salt Central, a coisa estava bem parelha. Em Watts a putaria nunca parou. Os caras se matavam quase todo dia, né? É complicado. Com o avanço dos Crips em Watts, os vários se metem na parada e dominam territórios. Aproveitando a situação, os Crips expandem mais na região leste graças a seu exército. Mas o tempo foi passando e durante os anos, as guerras começaram a mudar. As brigas por território não eram mais as mesmas. Não eram tão grandes, pois nessa altura não tinha mais como dominar um bairro inteiro, por vários fatores, incluindo que seria muito difícil reunir um exército gigantesco e causaria uma matança, que nessa época já é uma coisa mais difícil de acontecer. E eles ficavam mais entrincheirados em suas regiões, em seus bairros e em seus becos. Os Bloods invadiam territórios dos Crips, matavam e roubavam suas drogas e dinheiro e vice-versa. E as guerras eram menores, como um tiroteio para dominar uma esquina ou um beco, às vezes só por $500 em cocaína, não precisava ser grandes coisas. E não eram mais em grandes movimentos, em grandes grupos de gangues. A coisa ficou mais dividida. Eles não se reuniam mais em grandes grupos, pois chamava muita atenção e também é um jeito mais fácil de conseguir dinheiro, por si só. E durante os anos não mudou muito, pois é mais lucrativo agora ficar em seus territórios do que se arriscar invadindo outros. Às vezes é preciso, mas não é mais como antigamente. Mas os tiros nunca param, né? Bom pessoal, esse foi o vídeo. Se quiserem um vídeo sobre alguma outra gangue ou a parte 2 desse vídeo, ou até uma outra versão, deixem nos comentários e deem bastante likes que vai sair. Dignidade, tô rica, tô na vida rica, não sou uma falsa, já fica dica. Os moleque é foda, os moleque é pica, varrendo invejoso com minhas rimas zica. No topo me encaixo e vou ficar, os cobra embaixo vai virar. Minha rima é meu bonde, só vai ganhar. Trap louco de cruz vai te viciar. Minha cidade é pequena e forte, ganha no esquema no norte. Esse é meu lema pra morte, pra fama já tenho o passaporte. Minha cidade é pequena e forte, ganha no esquema no norte. Esse é meu lema pra morte, pra fama já tenho o passaporte.